Dá para ouvir? Tá, ok. Boa tarde a todos. Na verdade, eu vou falar sobre prescrição intercorrente, mas no processo de execução. É um tema, na verdade, eu achei um pouco complicado, porque, na verdade, eu também não tinha muita base, então eu tive que assistir videoaula, um monte de coisa. E se tiver alguma coisa errada no decorrer, daí vocês me param e me ajudam aí. Bom, eu vou começar falando sobre o conceito da prescrição intercorrente, que é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, que é basicamente o princípio da duração razoável do processo. Eu pensei em pegar, eu gosto, na verdade, de ver sempre o histórico de alguma coisa antes, para saber como veio e etc. E eu estava vendo em relação à prescrição intercorrente que o que fala, na verdade, o que mais abrange o assunto é no novo CPC, porque no CPC de 1973 e no Código Civil de 1919, eles não mencionavam a possibilidade do direito discutido em um processo judicial da demanda pela inércia do titular. Após a Lei 11.232 de 2005, o processo se tornou sincrético. Aí a fase executiva passou a ser realizada dentro do mesmo processo de conhecimento. Aí teve várias súmulas que falavam por cima sobre o prescrição intercorrente, só que eles não especificavam prazos nem nada do tipo, que é a súmula 150 e 264. No Código Civil de 2002, não falava especificamente sobre prescrição intercorrente, por ser uma matéria mais processual. Então, foi aí que, daí, no novo CPC de 2015, eles fala mais sobre essa parte do prescrição intercorrente, só que no processo de conhecimento não há a possibilidade, pelo que é alegado. É só no processo de execução, ou suspensão ou extinção. Certo. Eu baseei no processo civil, que é o artigo 921, que daí fala sobre o processo, a prescrição intercorrente, que alega, eu fiz um resumo sobre o que diz, na verdade, né, que fala que é necessário que não seja encontrado qualquer bem passível de penhora do devedor. Isso gera a possibilidade de suspensão pelo prazo de 1 ano do processo. Ou seja, que assim, no prescrição intercorrente, existe, vamos supor, eles não encontram uma penhora de um devedor. Nisso, o juiz vai suspender por 1 ano esse processo, certo? E vai ficar 1 ano basicamente parado. Logo após, decorrido esse prazo de 1 ano, começa a ocorrer o prazo da prescrição. Da prescrição intercorrente, que pode ser declarada até mesmo de ofício. Então, vai ter esse 1 ano de suspensão, e depois se começa a fazer, depois que ocorre esse prazo de 1 ano, vai começar a correr o prazo da própria prescrição. Que, pelo que eu li, eu já não tenho certeza absoluta, mas geralmente pelo civil e tal, é 3 anos, mas pode mudar, né? Depende tem 10 anos, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí isso depois é verificado. É necessária a intimação pessoal do autor na execução, para o reconhecimento da prescrição intercorrente. E no curso do processo de execução, é preciso que o cumprimento de sentença tenha se iniciado por impulso do credor. Eu tinha visto que é possível a aplicação na fase de conhecimento, porém os prazos são específicos do Código Civil, que daí é o de 10 anos, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende da situação. Mas pelo prescrição intercorrente, na verdade, o que diferencia é ter esse 1 ano de suspensão do prazo e tal, e quando acaba esse 1 ano, aí começa a contar a prescrição. Que geralmente eu li que era que pelo civil é 3 anos e o juiz convoca as partes para se manifestar, pois ocorreu a prescrição.
Aí isso é extinto a prescrição. Só que eu não vi, na verdade, isso, se pode ser de outra quantidade maior de tempo, se é o juiz que vai especificar esse negócio dos 10 anos e tal, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, também pode ser. Só que a diferença é que tem esse 1 ano de suspensão. Eu vi também que existe a prescrição intercorrente na execução fiscal e prescrição intercorrente que também tem no direito trabalhista, que tem uma diferençazinha. Na execução fiscal, Lei de Execuções Fiscais 6.830, que é o artigo 40, que diz que o termo inicial para contagem de prescrição intercorrente é a decisão de determinar o arquivamento e não o mero discurso de 1 ano de suspensão. E pelo prescrição intercorrente no direito trabalhista, é a súmula 327 e a 114, que diz que a possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente foi criada para acontecer no prazo de 2 anos a contar da intimação do juiz para que o exequente cumpra. Então, tem uma diferença de tempo. Mas para a área civil, pelo que eu estava vendo mesmo, esse 1 ano de suspensão, quando já está no execução, aí tem 1 ano que suspende, para depois começar a fazer a contagem da própria prescrição mesmo. Que daí eu acho que é de 3 anos, se eu não me engano. Aí eu vi um exemplo que eu acho que ajuda um pouco a entender, porque é um pouquinho confuso mesmo, que tá aqui, ó. Inicia o cumprimento de sentença antes de fim do prazo prescricional. Se durante a execução não encontra bens penhoráveis do devedor, o juiz determinará a suspensão do processo pelo período de 1 ano. Então, ou seja, vai ser suspenso por 1 ano se não encontrar bens penhoráveis do devedor. Esse prazo, sem que haja manifestação do exequente, volta a contar o prazo prescricional para tornar ineficaz a pretensão de cobrar o valor. Sem que haja manifestação nos autos, o juiz intima o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias e, não verificando nenhuma das hipóteses de interrupção da prescrição, torna ineficaz a pretensão de cobrar a dívida. Então, pelo que eu vi, é basicamente isso, né? Que se não encontram os bens penhoráveis do devedor, fica suspenso por 1 ano, né? E daí depois, quando passa desse 1 ano, daí começa realmente contar o tempo da prescrição. E basicamente é isso que eu pesquisei sobre prescrição intercorrente, que eu achei. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa para aumentar aí, que eu ou tenha falado errado, ou perguntas, podem fazer. Que eu acho que é mais ou menos isso mesmo que eu entendi.